Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores, tudo bem com vocês? Que resultado maravilhoso conquistou o rubro-negro jogando diante de um Barradão completamente lotado, né? Mais uma vez a torcida do Vitória fez a diferença. Um caso inusitado foi a presença do Wagner Leonardo, né? Que foi substituído pelo Edu na escalação do time por estar suspenso, e teve junto da torcida organizada TUI, né? Durante um período do jogo. Tenho certeza que o Wagner Leonardo jamais esquecerá dessa experiência, que certamente também fez muita diferença, né? Acho que os atletas merecem passar por aquilo que o torcedor passa, né? Sentir aquela emoção, aquela energia, que talvez quando o atleta está em campo, né, ele não tenha noção do que é vivenciar uma tarde num jogo tão importante como esse, como torcedor. E o Wagner Leonardo teve essa experiência. E logo aos 5 minutos, o juiz da partida marca um pênalti para o Vitória, que deixou o Barradão em êxtase, né? Infelizmente, o VAR chamou o árbitro da partida e acabou cancelando, anulando a marcação do pênalti, que certamente traria um pouco mais de tranquilidade para o torcedor que foi ao Barradão. O Vitória não fez um bom primeiro tempo, é verdade, apesar do Carpini ter vindo com esquema com o Everaldo de um lado, o Mosquito do outro, dando liberdade para o Mateuzinho e o Alejandro na frente, o Hiller e o William Oliveira, né, dando esse suporte por trás como dois volantes, o Cáceres por um lado, o Lucas Esteves por outro, e como eu falei, o Edu formando a dupla de zaga com o Neres, né? Mas o Lucas Arcanjo, para mim, foi o grande nome da partida, né? No primeiro tempo ele fez duas boas, grandes defesas, num chute primeiro do Cauã Elias, centroavante do Fluminense, e depois numa escapada do Lima, que acabou entrando na área do Vitória, chutou. O Lucas Arcanjo defendeu, a bola bateu na trave e acabou sobrando para ele ainda no finalzinho do primeiro tempo. Mas aí nos acréscimos, né, o Vitória, como eu falei, não fez um bom primeiro tempo, e aí o esquema tático não tem nada a ver, né? Eu acho que individualmente alguns jogadores do Vitória não tiveram no nível que deu ao Carpini, principalmente, né, que escolheu esses jogadores, a tranquilidade de que as coisas aconteceriam. Mas aí numa bola parada, né, a gente que está acostumado a ver o Mateuzinho bater essa bola, que era um mini escanteio ali pelo lado direito do ataque do Vitória, o Lucas Esteves bateu muito bem a bola no primeiro pau, o Neres raspou, ela ainda toca um pouquinho no braço do Ganso e acaba morrendo do outro lado, no cantinho direito do goleiro Fábio, que nada pôde fazer, justamente porque essa bola ela é muito rápida, né? Então dificulta muito as ações do goleiro nesse lance. E aí o Vitória vai para o intervalo muito mais tranquilo, muito mais confiante, né, naquilo que poderia ser o segundo tempo. Segundo tempo aí do Vitória começa até um pouco mais adiantando suas linhas, tentando marcar pressão o Fluminense, mas o Fluminense com aquele DNA ainda, né, do Fernando Diniz, consegue ter mais posse de bola, consegue agredir um pouco mais a equipe do Vitória, principalmente pela mudança, né, do Mano Menezes no intervalo, né? Ele tirou um volante, um menino, que acabou jogando pela primeira vez como titular, e botou o Keno. Keno foi um jogador bastante ativo nesse segundo tempo, recebeu muita bola, foi para cima, o Cáceres até tomou cartão amarelo em função de uma jogada do 1 contra 1, que o Keno é muito bom, e o Fluminense ganhou volume, ganhou principalmente pelo lado esquerdo, essa condição de criar mais jogadas, né? Teve uma Ganso, que deu uma bola muito boa para o Cauã Elias, e começou por ali a jogada do gol do Fluminense, né? Uma bola cruzada na área, um bate-rebate, a bola sobra no pé do Ricardo Hiller, que poderia ter tranquilidade, né? Porque estava absolutamente sozinho, mas aí ninguém gritou, ele acabou chutando a bola de qualquer jeito, ela caiu no pé do Martinelli, que deu um chutaço, a bola bateu na trave, e aí dessa vez ela não voltou para a mão do Lucas Arcanjo, acabou batendo nas costas do Lucas e entrando, né? Acho que até o juiz estava na dúvida, mas deve marcar o gol contra do Lucas Arcanjo, porque certamente se não fosse as costas do goleiro, essa bola voltaria, acabaria não entrando e o Vitória terminaria o jogo com 1-0. Então depois do gol, o Fluminense ainda começou a ter um pouco mais de posse de bola, como eu falei, né? Essa mudança, trazendo o Lima um pouco mais para ser volante ao lado do Martinelli, deu ao Fluminense essa condição, né, de permanecer com a posse de bola, mas a verdade é que os dois times criaram muito pouco, né? O Vitória teve só um chute do Alejandro e o Fluminense também, depois do gol, parecia que estava feliz com o empate em 1-1.
Mano Menezes fez as mesmas alterações do último jogo, né? Botou o Marcelo no lugar do Ganso no meio-campo, tentou uma outra jogada, o Marcelo, né? Tentou articular alguma coisa, mas também não foi suficiente para criar lances claras ou chances claras de gol depois do empate. E o Vitória também, né? Com as suas alterações, não teve a capacidade de ter mais volume de jogo, né? A entrada do Carlos Eduardo, ele entrou muito tímido, participando pouco do jogo, mas aí esse mesmo DNA do Diniz que fez com que o Manuel, né, a jogada estava lá pelo lado direito, caiu pelo lado esquerdo aqui, depois do Fábio ter dado a bola para o Manuel, ele se atrapalhou com a bola e o Carlos Eduardo foi muito inteligente, deu um passe muito rápido, o Mateuzinho foi mais inteligente ainda, percebeu que o Lima estava um pouco atrasado, nesse toque no pé, ele bota o pé na frente, o Lima toca no pé dele, o juiz marca aos 46 minutos de novo. O primeiro gol foi aos 46 do primeiro tempo e esse pênalti marcado aos 46 do segundo, né? Um dia iluminado que viveu o Sport Clube Vitória, diante de um torcedor apaixonado, que fez a diferença, que foi fundamental. E aí o Alejandro, né, que já tinha feito 3 ou 4 gols de pênalti, teve mais uma oportunidade, teve personalidade, assumiu essa responsabilidade e bateu indefensável para o goleiro Fábio, fazendo 2-1, dando números finais a esse jogo importantíssimo, onde o Vitória fez um grande jogo? Não, torcedor. Fez um jogo de disposição, de vontade, né, como o Carpini tem falado? Sim, torcedor, e aí tem que ser louvável, né, essa atuação do Vitória, que tecnicamente não fez um jogo convincente, taticamente não foi um time, né, que nos encheu os olhos, mas o mais importante nessa reta final é realmente vencer os jogos, principalmente jogando no Barradão. Poderia ter dado um pouco mais de alívio no coração do torcedor? Claro que poderia, mas os jogos do Brasileiro são assim, torcedor, decididos nos detalhes. Você vê que um erro individual da equipe do Vitória fez com que o Fluminense fizesse o gol. Um erro individual da equipe do Fluminense fez com que o Vitória fizesse o 2-1 e conseguisse esses 3 pontos importantíssimos nessa fase final, nessa reta final, onde a gente acredita muito que o rubro-negro vai dar o sprint, enfrenta 3 adversários diretos agora na luta contra o rebaixamento, e a gente acredita muito, tem muita esperança de que esse time ainda vai nos dar muita alegria no final do ano com a permanência do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Tá certo, galera? Esse é o momento feedback de hoje. Sinto saudade de vocês demais, né? Porque estão muitos jogos espaçados, muito tempo sem jogar, mas a verdade é que o Vitória alegrou o seu torcedor, retribuiu ao seu torcedor toda a energia, toda a vontade, toda a disposição que o torcedor teve fora de campo. Foi agraciado com 2 gols nos acréscimos, tanto no primeiro como no segundo tempo, mas que valem os mesmos 3 pontos, como se tivesse jogado um grande jogo, ou feito um jogo convincente da maneira como a gente gostaria. Gostou do vídeo? Espalha para os amigos, compartilha, ativa o sininho, não esquece de ativar o sininho e deixar o likezinho, né? Não custa nada, deixa o like e se inscreve no canal para a gente chegar a esses 30 mil e 35 mil inscritos, que é o nosso grande objetivo para o final da temporada, assim como a permanência do Vitória na Série A. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.